Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o Evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do Evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa querida Casa da Paz. É muito bom estar aqui novamente junto a vocês para mais uma noite de estudos, de aprendizado e de reflexões acerca dos ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus. E hoje nós vamos conversar sobre a parábola do joio e do trigo. Essa parábola está em Mateus, capítulo 13, versículos 24 a 30.
Antes de iniciarmos a nossa conversa, eu vou ler uma página para nos harmonizarmos do livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, a lição 68, intitulada No Campo. O campo é o mundo, nos disse Jesus. Isso está em Mateus, capítulo 13, versículo 38. Jesus tem o seu campo de serviço no mundo inteiro. Nele, naturalmente, como em todo campo de lavoura, há infinito potencial de realizações, com faixas de terra excelente e zonas necessitadas de arrimo, corretivo e proteção. Por vezes, após florestas dadivosas, surgem charcos gigantescos, requisitando drenagem e socorro imediato. Ao lado de montanhas aureoladas de luz, aparecem vales envolvidos em sombra indefinível. Troncos retos alteiam-se junto de árvores retorcidas. Galhos mortos entram em contraste com frondes verdes repletas de ninhos. A gleba imensa do Cristo reclama trabalhadores devotados que não demonstrem predileções pessoais por zonas de serviço ou gênero de tarefa. Apresentam-se muitos operários ao Senhor do trabalho, diariamente, mas os verdadeiros servidores são raros. A maioria dos tarefeiros que se candidatam à obra do Mestre não seguem além do cultivo de certas flores, recuam à frente dos pântanos desprezados, temem os sítios desertos ou se espantam diante da magnitude do serviço, recolhendo-se a longas e ruinosas vacilações ou fugindo das regiões infecciosas. Em algumas ocasiões, costumam ser hábeis horticultores ou jardineiros. No entanto, quase sempre repousam nesses títulos e amedrontam-se perante os terrenos agressivos e multiformes. Jesus, todavia, não descansa e prossegue aguardando companheiros para as realizações infinitas em favor do reino celeste na terra. Reflete nesta verdade e enriquece as tuas qualidades de colaboração, aperfeiçoando-as e intensificando-as nas obras do bem indiscriminado e ininterrupto. É certo que não se improvisa um cooperador para Jesus. Entretanto, não te esqueças de trabalhar dia a dia na direção do glorioso fim. Então, já estando harmonizados após essa leitura, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao Mestre, e agradecermos a oportunidade. Querido Mestre Jesus, amigo de todas as horas, mais uma vez, Senhor, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui juntos, reunidos em seu nome, para mais uma noite de estudos, de aprendizado, de reflexões. Que possamos, Mestre, realmente aproveitar tudo que for passado para nós essa noite, que possa nos ajudar na nossa caminhada, no nosso crescimento. Pedimos, Mestre querido, a permissão para darmos início ao estudo da noite. Fique conosco, Mestre querido, hoje e sempre, graças a Deus. Então, agora nós vamos à parábola do joio e do trigo. Nessa parábola, Jesus nos diz: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste no teu campo a boa semente? Por que então o joio?
E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos disseram-lhe: quereis, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo. Deixai ambos crescerem juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Nessa parábola, nós vamos ver nos ensinos de Jesus, ele vai nos mostrar a convivência do bem com o mal. E o combate, o bom combate necessário para a nossa evolução moral e espiritual, para que nós possamos crescer a caminho da perfeição, a caminho da nossa autoiluminação, tendo Jesus como nosso modelo e como nosso guia. No processo evolutivo, o mal convive com o bem para que nós possamos conhecer e descobrir o caminho da verdade, o caminho certo, o caminho reto, que nos conduz ao Pai. E, principalmente, a importância da nossa vigilância para resistirmos às tentações. Nessa parábola, o semeador é Jesus, a boa semente é o seu evangelho de amor, o campo de semeadura é a humanidade, aonde espíritos encarnados e desencarnados estão em processo de evolução espiritual nesse planeta, no caso, nosso planeta Terra. O inimigo simboliza aquele que quer nos desviar do bom caminho, aquele que quer nos desviar do nosso progresso, que são as perigosas infiltrações do mal. A erva má representa as interpretações equivocadas que nós fazemos dos ensinamentos, do verdadeiro caminho que vai nos levar à perfeição, o caminho que nós devemos seguir para o nosso progresso. Os servos são os trabalhadores da seara divina do nosso mestre. O pai de família é Deus. Os ceifeiros são os espíritos trabalhadores no bem, que exercem atividades específicas como cooperadores conscientes do mestre. A parábola, ela coloca o bem e o mal lado a lado, criando para nós oportunidades de crescimento e evolução. Por quê? Porque o mal, ele não é eliminado de uma hora para outra. Ele não é simplesmente destruído. O joio cresce ao lado do trigo, na esperança que o Jesus, na confiança que ele tem em nós, que nós vamos vencer, que nós vamos extirpar de dentro de nós esse mal, esse joio que deixamos crescer dentro de nós. E o crescimento do joio, junto do trigo, representa essa luta entre o bem e o mal, que é comum nos mundos de provas e expiações como o nosso planeta. Indica também as dificuldades e as bênçãos que existem em nosso dia a dia, que nos chegam todos os dias. Muitos joios são produtos da nossa invigilância, ou de processos, de situações que ainda não foram resolvidos. Então, esse joio representa essas coisas. O semeador, que é Jesus, ele demonstra que na nossa encarnação nós possuímos um campo enorme de semeadura.
Um campo que ele é de acordo com o nosso nível evolutivo. Esse campo de semeadura, que é a nossa encarnação, nos permite desenvolver experiências muito importantes para o nosso aprimoramento espiritual. São situações que nos chegam, que nos fazem crescer, que nos fazem melhorar. À medida que nós vamos evoluindo através dessas experiências, nós vamos descobrindo a necessidade que temos de selecionar os valores que devemos aplicar nesse campo, que é a nossa encarnação, no nosso dia a dia. A semente representa a semeadura dos valores morais, dos valores intelectuais. Então, à medida que a gente cresce, que a gente melhora, que a gente evolui, a gente realmente passa a ter um discernimento maior do que é certo, do que é errado, do que nós devemos ou não devemos fazer. E isso vai facilitando, vai tornando menos dolorosa, menos trabalhosa a nossa caminhada. Nos esforços de semearmos a boa semente, que são as potencialidades, as virtudes que nós temos dentro de nós, nesses esforços de fazermos essa semeadura e que essa semente brote, nós devemos estabelecer condições que favoreçam essa semeadura. Quais são essas condições? É nós mantermos, desenvolvermos a harmonia, a paz, o equilíbrio na nossa própria vida. Porque a partir do momento que estamos mais equilibrados, mais harmoniosos, mais seguros do que nós estamos fazendo, porque temos mais conhecimento, nós fazemos escolhas melhores. Nós deixamos de cometer muitos equívocos, porque nós já temos o conhecimento de que aquilo ali não vai nos fazer bem, só vai nos prejudicar. No trecho da parábola, mas dormindo os servos, veio o inimigo, semeou o joio e retirou-se. O que Jesus quer nos dizer com isso? Ele quer nos mostrar o que nos causa a nossa invigilância. A nossa invigilância é que permite que o inimigo venha e plante o joio. A nossa invigilância é que nos causa muitos problemas. Muitas decepções, muitas angústias, muitas dores. No Livro dos Espíritos, nós aprendemos que o descanso físico e mental é necessário, é uma lei da natureza. Após um dia de trabalho, nós temos que descansar o nosso corpo físico para estarmos renovados para o dia seguinte. E é também uma oportunidade do nosso espírito ficar um pouco mais livre, ter um pouco mais de liberdade, aonde nós vamos estudar, aonde nós vamos trabalhar, a fim de nos elevarmos mais ainda. Mas nós não devemos esquecer e nem devemos confundir descanso com ociosidade. Descansar é uma coisa, ser ocioso é outra. Ser ocioso é não fazer nada. Não é isso que o mestre nos ensina. Devemos descansar, não ficar sem fazer nada. Porque nós estamos aqui para crescer, para evoluir. E para isso nós temos que trabalhar, nós temos que nos esforçar para isso, para domarmos as nossas más tendências,
Então, que nós saibamos fugir dos enganos da inércia, da ociosidade, que sejamos sempre vigilantes para que o bem se conserve em nós e o mal não cresça. O inimigo pode também simbolizar aquelas pessoas ou situações que querem nos tirar do caminho reto, que não querem que a gente evolua, que a gente cresça, que a gente progrida. Esses inimigos podem ser as paixões e os vícios que ainda temos. Podem ser inimigos externos, como pessoas, como situações, que muitas vezes nos desviam. Por exemplo, num dia que temos uma palestra, ou vamos fazer a palestra, ou vamos assistir, ou um dia que nós temos um estudo, naquele dia, nós acordamos e pensamos, bom, hoje eu vou levar um dia tranquilo, eu vou me harmonizar, eu vou me manter em paz, tranquila. Não que a gente não deva fazer isso em outros dias, todos os dias, mas nesse dia em especial, a gente normalmente se dedica um pouco mais. E geralmente, quando está chegando o horário do estudo, o horário da palestra, acontece alguma coisa. Ou durante o dia foi uma situação que aconteceu no trabalho que nos desequilibrou. É uma pessoa que chega na nossa casa. É um amigo que nos chama porque eu estou precisando de você hoje. São inimigos que querem nos desviar, que querem nos tirar daquele caminho, que não querem que a gente vá por aquele caminho, que a gente cresça, que a gente melhore. Então, embora esses inimigos sejam instrumentos que vão avaliar o nosso progresso. Por quê? Porque se eu já tenho um entendimento, eu não vou deixar que esse inimigo me atrapalhe, que esse inimigo impeça que eu continue a minha caminhada evolutiva, que eu continue buscando a minha melhoria. Então, qualquer tipo de inimigo que apareça para nós, que a gente sempre procure dar o bem no lugar do mal, não alimentarmos esse inimigo, muito pelo contrário, fazermos com que esse inimigo também venha para o caminho do bem, também venha junto conosco para o crescimento. As nossas imperfeições morais, são adversários ferrenhos, adversários terríveis da nossa evolução. Por quê? Porque quando nós menos esperamos, as nossas imperfeições falam alto ainda dentro de nós. Algumas coisas já melhoramos, sim, mas as imperfeições morais, orgulho, egoísmo, vaidade, maledicência, inveja e tantas outras, ainda falam muito alto dentro de nós. Muitas vezes falam alto até demais. E o pior, algumas vezes nós damos ouvidos. Nós prestamos atenção. O que não devemos fazer. O que precisamos é lutar contra esse adversário. Muitas vezes também nós dizemos que não, os inimigos são sempre algo exterior, ou é uma situação ou é uma pessoa. Mas esse inimigo muitas vezes é interno. Porque se nós olharmos para dentro de nós com coragem, com sinceridade, nós vamos descobrir que os adversários mais difíceis são aqueles que estão dentro de nós.
São os nossos vícios, são as nossas paixões, são os sentimentos egóicos que precisamos extirpar. Mas para isso, realmente precisamos de coragem, porque nós temos medo muitas vezes do que vamos encontrar dentro de nós mesmos, porque nós não nos conhecemos por completo. A gente acha que se conhece, mas não nos conhecemos. Então ainda temos medo de nós mesmos, medo de vermos como realmente somos, de assumirmos as mazelas, as imperfeições que temos que mudar. E muitas vezes não queremos mudar, porque dói, machuca, muitas vezes nos tira da nossa zona de conforto, mas essas feridas precisam ser abertas, precisam ser tratadas, para que possam ser curadas, para que possam cicatrizar e sumir. Mas para isso precisamos de coragem. Precisamos de perseverança, senão nós não vamos conseguir, nós vamos desanimar. Porque aí seremos indisciplinados, rebeldes. Ah, não, não vou fazer, não, eu estou bem assim, eu nasci assim, eu cresci assim. Não. Não nascemos assim, não crescemos assim. Temos todas as oportunidades para nos melhorarmos. Não nos cabe mais a síndrome de Gabriela. Nós sabemos que não somos assim, que não viemos, não fomos criados para sermos assim. Então, muitas vezes o medo, como eu falei, da ferida, que a gente tem que abrir aquela ferida, o medo de sofrer, nos impede de crescer. Consomem as nossas energias e acabam destruindo a nossa estabilidade mental. Porque às vezes a gente leva um choque tão grande em descobrir sentimentos dentro de nós que a gente condena tanto nos outros que a gente perde o equilíbrio. A gente fica, meu Deus, eu sou assim? Sou. O outro é, mas eu também sou. Por isso, a coragem de nos enxergarmos com sinceridade para destruirmos esse inimigo, esse joio que ainda está dentro de nós. Por isso, a importância de estarmos atentos, de estarmos vigilantes, porque muitas vezes as investidas do mal, elas são sutis, elas são discretas, e quando a gente vê, já foi. E os resultados são terríveis, são dolorosos. Aí vem aquela pergunta: por que Jesus escolheu o joio? Pelo fato do joio se parecer com o trigo e se desenvolver no meio dele. Assim acontece também no nosso dia a dia, na nossa vida. Nós temos ações, pensamentos equivocados, mas também temos dentro de nós bons sentimentos. Muitas vezes praticamos boas ações, temos realizações maravilhosas. Nós somos capazes de coisas maravilhosas. Quando usamos o nosso pensamento, as nossas atitudes no bem, para desenvolver o bem, nós somos capazes de coisas maravilhosas, de coisas incríveis. Quando usamos isso para o bem, quando usamos da maneira correta. O joio, ele não cresce por conta do relaxamento
do lavrador. Ele semeou a boa semente. Os dois são parecidos quando são sementes. Mas ele cresce porque o otimismo do celeste semeador nunca perde a esperança na vitória final. O joio cresceu ali, mas ele não ficará ali eternamente. Assim que crescer, que aí a gente percebe a diferença, agora eu posso arrancar sem medo de arrancar o trigo junto. Porque eu sei que o que vai florescer, o que eu vou deixar, vai ser o trigo. O joio eu vou queimar. O joio eu vou extirpar. As lutas que nós enfrentamos no nosso dia a dia são processos educativos, processos que nos oferecem centenas de oportunidades de progresso, centenas de oportunidades de melhoria, centenas de oportunidades para semearmos o bem, para semearmos o trigo, evitando que o joio cresça, não plantando nem o joio. Então, se nós nos empenharmos no propósito da semeadura do trigo, nós vamos encontrar padrões que vão nos ajudar nessa semeadura. Se nós nos empenharmos, nós vamos encontrar condições de fazermos essa semeadura do bem. E muitas vezes, quando estamos empenhados nesse propósito de semeadura do bem, nós vamos enfrentar situações que vão querer nos tirar desse caminho, que vão querer nos desviar desse bom plantio. E são adversários poderosos. São adversários fortes. Mas, se nós já tivermos o conhecimento, nós vamos saber lidar com esses adversários e impedir que eles vençam, que eles consigam o que eles querem. E essa luta, para nós conseguirmos vencer esses adversários, Jesus nos ensina para buscarmos a nossa autoiluminação, que vem através do autoconhecimento e da reforma íntima. Então, essa autoiluminação é que vai nos ajudar a enfrentar cada vez em condições melhores esses inimigos, esses adversários, esse joio que está querendo nos destruir. A parábola também nos fala que após a semeadura do joio, o inimigo retirou-se. Quantas situações nós já vivenciamos, ou alguém que nós conhecemos, ou da família, já vivenciou uma situação parecida com essa? O inimigo semeou o joio e se retirou. Quantos de nós, seja no nosso ambiente de trabalho, de amigos ou família, muitas vezes estamos ali conversando, reunidos, chega alguém e planta uma sementinha de intriga, de fofoca, plantou aquilo ali e sai. E fica de longe observando a semeadura que ela fez. Aí, dependendo do que ela falou, do que ela insinuou ou fez, aquele grupo que estava harmonioso, conversando tranquilamente, já passa a discutir, brigar, um quer falar mais alto que o outro, aí o outro sai. E quem fez essa semeadura está de longe olhando. Aquele inimigo está ali. Naquele momento, ele conseguiu o que ele queria. Ele conseguiu plantar o joio, semear o joio no meio daquele trigo. E ficou de longe observando.
E a gente sabe que essas situações que ocorrem por conta da nossa invigilância, né, elas trazem um processo de desarmonia tão grande que as consequências são terríveis. E muitas vezes essas consequências são tão terríveis, são tão graves, que a gente magoa o nosso próximo, o nosso amigo, o nosso familiar, de uma forma tão cruel. A gente, às vezes, se magoa, se desrespeita de uma forma tão cruel, que para consertar, que para restaurar, reparar esse dano, muitas vezes a gente não consegue nessa encarnação. E a gente sabe como isso é doloroso. Muitas vezes a gente magoa tanto uma pessoa, que a gente não consegue reparar, que a gente não consegue consertar. Tamanho foi o estrago que nós fizemos. Grande foi o tamanho daquele joio que nós plantamos. Daquele joio que nós deixamos crescer. Então, por isso que a gente deve sempre apoiar o trabalho do bem, o trabalho de retorno do bem. Porque sempre que fazemos um trabalho no bem, principalmente conosco e coletivamente, a bondade desabrocha, a harmonia desabrocha. E como isso nos faz bem, como nos sentimos bem. É tão bom a gente chegar à noite, fazermos a nossa reflexão e pensarmos, poxa, o dia foi tão produtivo, hoje eu melhorei mais um pouquinho, hoje eu fiz alguém feliz, hoje eu ajudei alguém. Como isso é bom, plantarmos o trigo em nós e no próximo. Como isso nos faz bem. E uma outra frase da parábola, e quando a erva cresceu e frutificou, veio também o joio. A natureza, ela não dá saltos. A semente, ela tem o tempo da germinação, ela tem o tempo do crescimento e da frutificação. Por isso que na parábola, só percebeu que o joio estava misturado no trigo quando cresceu, quando chegou a época da colheita, quando frutificou. Então, o mesmo ocorre com o bem e o mal. Quem planta, colhe a seu tempo. Colhe de acordo com o que plantou. A semeadura é livre, mas a colheita é certa. Então, nós precisamos, por isso, ter muito cuidado com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, com as nossas palavras, porque nós vamos colher o que nós plantarmos. As consequências do que nós fizermos, nós vamos ter que arcar com elas. A responsabilidade é nossa. Nós que vamos responder. Nós é que vamos ter que reparar. Então, sejamos vigilantes, conscientes do que estamos fazendo, do que estamos falando, do que estamos pensando, para que a nossa colheita não seja só de joio, não seja só de dores, não seja só de sofrimento, e isso vai atrapalhando, vai retardando a nossa caminhada. A nossa caminhada vai sendo cada vez mais dolorosa. A gente acaba atraindo para nós situações desnecessárias.
situações que não precisávamos passar, que não precisávamos que chegasse até nós. No plano evolutivo em que nós nos situamos, é preciso que o bem esteja ao lado do mal. Não só para que a gente possa exercitar a nossa capacidade de discernimento entre um e outro, mas para permitir que os bons exemplos hajam sobre o mal, tornando melhor. Ou seja, à medida que nós evoluímos, que nós nos melhoramos, que nós passamos a selecionar os valores que nós queremos para nós passamos a ser exemplo. As nossas atitudes e pensamentos e palavras vão servir de exemplo para o nosso próximo, para que ele também, se ainda está joio, ele possa se tornar trigo, ele possa se melhorar e crescer também. Ele possa evoluir também, à medida que a gente vai se melhorando, que a gente vai servindo de exemplo. E o bem e o trigo vão só aumentando. A casa do nosso mestre, ela necessita de trabalhadores devotados, que realmente querem o trabalho, realmente querem a melhoria, realmente querem o progresso. Mas ainda são poucos. Mas se perseverarmos, se continuarmos nos esforçando, serão muitos. Serão muitos. A ceifa, ela simboliza o final do plantio. É a etapa final da produção agrícola, é a ceifa. Então, no plano individual, na vida de cada um de nós, é o momento de colhermos o que plantamos. É o momento de arcarmos com as consequências das nossas atitudes. Seremos gratificados quando os frutos positivos que nós colhermos puderem superar os valores equivocados. Ou seja, quando o trigo que temos dentro de nós for maior do que o joio, que também temos dentro de nós. Então, que esses valores equivocados, esses sentimentos egóicos, que a nossa invigilância não permita que eles cresçam mais ainda, que eles aumentem de acordo com as nossas experiências. Que a nossa vigilância nos permita que eles, ao contrário, diminuam cada vez mais de acordo com as nossas experiências. Na hora da produção de frutos, na hora que tivermos que prestar conta, será feita a distinção entre ambos. E já não haverá o perigo do equívoco, do eu não sabia. Então, o mesmo acontecerá com a humanidade. O mesmo acontecerá conosco. A Terra está passando por modificações profundas para transformar-se num mundo de regeneração. A separação do joio e do trigo. É chegado já o momento. É chegada a hora da colheita, onde o joio será atado em molhos para ser queimado e o trigo será guardado no celeiro. Então, se não aprendemos, se não nos esforçamos, nós voltaremos num mundo de provas e expiações, para continuarmos reparando. Se melhoramos, se aproveitamos essa encarnação, iremos para um mundo de regeneração. A semeadura é livre, mas a colheita é certa. Não tem como errar.
Na hora da colheita serão bem distintos o joio e o trigo. No celeiro divino só há espaço para o bem, para o evangelho de luz e de amor. Praticando o bem, estaremos dando expansão ao que há de melhor em nós e, em consequência, experimentando a felicidade plena. Então, cada vez que nos melhoramos, cada vez que evoluímos, vamos desenvolvendo, vamos fazendo brotar cada vez mais as nossas virtudes, as nossas potencialidades, as coisas boas que temos dentro de nós. E é isso que nós precisamos fazer. Deixar dentro de nós somente o trigo. Que possamos nos assemelhar ao trigo, cultivando sempre as boas ideias, vigiando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas ações, de modo que a gente consiga viver de acordo com os ensinamentos do Mestre, de acordo com o que Jesus nos ensinou. Dentre todas as sementes que nós recebemos, que a gente possa analisar os seus frutos e ceifar aquilo que não for bom para nós. Isso me acrescenta, isso me melhora, isso faz bem para mim? Não. Então, vamos juntar em molhos e vamos queimar. Isso me faz bem? Então, vamos cultivar cada vez mais. Que não nos descuidemos da nossa vigilância. Que não sejamos ociosos, que não sejamos inertes. Porque isso não nos ajuda. Isso não nos leva a nada. Permanecemos estacionados. Não é isso que Jesus quer. Ele quer que a gente evolua, que a gente cresça, que a gente progrida. Então, que estejamos sempre vigilantes e sempre em oração. Porque a vigilância e a oração nos mantém conectados ao alto, em sintonia com o alto. E cada vez mais vamos nos tornando autoconscientes e percebendo as nossas reações no dia a dia, criando condições de arrancar o joio sem prejudicar o trigo. Porque quando nos conhecemos, nós sabemos onde devemos melhorar, onde devemos, o que não devemos mais fazer, por onde devemos caminhar. E com isso nós vamos nos tornando cada vez mais trigo e cada vez ceifando o joio, queimando esse joio que ainda temos dentro de nós. Não temos mais tempo a perder. Não podemos deixar, não, amanhã eu faço. Não, eu era para ter feito ontem. Eu era para ter feito há muito tempo. Então, vamos continuar perseverando, vamos nos esforçar cada vez mais. Não é fácil? Não é, mas não é impossível. Porque nós já temos o conhecimento, nós já temos como distinguir o joio do trigo. Não vamos permitir que esse joio cresça dentro de nós. Vamos ceifá-lo. Vamos deixar dentro de nós crescendo, germinando cada vez mais o trigo. As boas ações, os bons sentimentos, os bons pensamentos. E que possamos espalhar essa plantação de trigo, que possamos fazer com que essa plantação aumente cada vez mais, que todos nós possamos ser trigo,
que todos nós possamos florescer no bem, no amor, que foi o que o Mestre nos ensinou. Foi o que ele nos trouxe. É o que ele pede a nós. Que sejamos trigo. Então, irmãos, não percamos a fé. Nunca. Nem a fé e nem a coragem, porque o medo nos paralisa. Que tenhamos sempre fé e coragem, porque Jesus, o nosso Mestre, está no comando dessa colheita. Que ele nos ampare, nos proteja e nos fortaleça sempre. E para encerrarmos o estudo da noite de hoje, vamos mais uma vez elevarmos o nosso pensamento ao alto e agradecer. Querido Mestre Jesus, imensamente agradecidos estamos por mais uma noite de estudo, por mais uma oportunidade de estarmos juntos aprendendo e conhecendo mais dos seus ensinamentos. Obrigado, Mestre, pelo dia de hoje. Obrigado, Senhor, pela comida sobre a mesa, pela roupa que nos agasalha, pela casa que nos protege. Abençoa, Pai, toda a humanidade, todo o nosso planeta, que possamos todos ser o trigo que o Senhor tanto quer. Nos abençoe, nos ampare, fortaleça a nossa fé e a nossa coragem, Senhor, para que não desanimemos e não deixemos o joio crescer dentro de nós. Que tenhamos todos uma noite de paz e descanso, Senhor. Fique conosco, Mestre querido, hoje e sempre, graças a Deus.